Bom, vamos falar um pouco aqui de valor posicional do número. Então esse vai ser o nosso próximo conteúdo. Deixa eu ligar a mesinha digitalizadora aqui. Muito bem. Para a gente começar então a falar sobre o valor posicional do número, quero que você pense e responda o seguinte. Você vai colocar no seu caderno então as seguintes questões, duas questões. Escrevi o número 14.675. Troquei de lugar os algarismos 7 e 5 e obtive o número 14.657. Então, olha só. Tinha o algarismo 7, está aqui nessa posição, e o algarismo 5 está nesta posição. Né? Ele trocou de lugar o 7 e o 5. O 5 veio para o lugar do 7 e o 7 foi para o lugar do 5. O que aconteceu com essa troca de lugar? Você vai responder essas três questões para nós começar. O número que escrevi primeiro é maior ou menor que o número que eu obtive? Quem é o número que escreveu primeiro? Este aqui é maior ou menor que este aqui? Segunda, letra B. Antes da troca, quanto que valia o 5? Antes da troca, quanto que valia esse número aqui? No primeiro número. E o 7? Quanto que estava valendo esse 7 aqui? Letra C. Depois da troca, quanto passou a valer o número 5? Quantas unidades está valendo o número 5? Quantas unidades está valendo o número 7? Segunda questão. O número 7.056. Aqui ele, 7.056. Que troca eu devo fazer para o 6, para esse 6 aqui, aumentar o seu valor em 100 vezes? O que eu tenho que fazer com esse 6 para ele aumentar o valor em 6 vezes? E que número que eu vou obter nesse caso? Que número que eu vou ter um novo número aumentando esse valor do 6 em 100 vezes? Qual o novo número que eu vou obter? Letra B. Agora, que troca eu devo fazer para o 6? De novo para o 6, no mesmo número. De novo para o 6. Aumentar o seu valor em 10 vezes. Se eu tiver que aumentar esse valor do 6 em 10 vezes. Que número eu obtenho nesse caso? Que número ele vai ficar aumentando esse 6 em 10 vezes? Então, duas questões para vocês começarem a pensar sobre valor posicional. Dá uma pausa no vídeo e tente fazer, né? Vamos continuar nossa aula? Então, o valor posicional, você observa que o valor dos algarismos, ele depende da posição que ele ocupa. Concorda comigo? Depende da posição que ele ocupa. Vou pegar minha marca-texto aqui. Olha só. No número 26, o valor dos algarismos, 2 é 2 vezes 10, porque representa aqui a dezena, né? Ou seja, ele tem então 20 unidades.
porque ele está na posição das dezenas. Já o número 263, o valor do algarismo 2 é 2 vezes 100, ou seja, representa aqui, esse número representa 200 unidades. Por quê? Ele ocupa a ordem das centenas. Já já a gente vai ver esse quadro aí de ordens e unidades. Agora considere o número 8.594. O 4 está na primeira ordem, a ordem das unidades. O 9 representa 90, porque ele está na segunda ordem, é 9 dezenas. É como pegasse o 9 e multiplicasse por 10. O 5 está na terceira ordem, a ordem das centenas. Como pegasse o 5 e multiplicasse por 100. São 500 unidades. E o 8 está na ordem dos milhares. Está na quarta ordem. Como pegasse o 8 e multiplicasse por 1000. Então eu tenho 8.000 unidades. Então eu tenho 8.594. Né? Estão lendo aqui, ó. 8.594. Esses valores aqui, 8.594, tá? Eles são a decomposição do número. Se eu tivesse que decompor esse número, ficaria assim. Ó. Vou pegar a canetinha aqui. Se eu tivesse que decompor esse número, ficaria assim. 8.000 mais 500 mais 90 mais 4. Esse é o número decomposto. Esse é o número decomposto. Tá? Como é que a gente escreve esse número? Por extenso. A gente escreve e lê assim. Tá? 8.594. Tá bem? Copie toda essa tela para o seu caderno. Né? Esse conteúdo é importante ter para você poder consultar depois o seu material. Continuando ainda estudando e você vai avançando aí, colocando no seu caderno. Então, o valor posicional, vamos ver o quadro de ordens. A gente vai ver aí até a 10ª ordem nesse quadro. Então, a primeira ordem a gente já viu é unidade simples. A segunda ordem é dezenas de unidades simples. A terceira ordem vimos que tem as centenas. Depois, a quarta, unidade de milhar, vem os 1.000, 2.000. A quinta já é as dezenas de milhar, em 10.000, 20.000, 30.000. A sexta ordem, as centenas de milhar, vem 100.000, 200.000, 300.000. A sétima ordem, unidade de milhão, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. A oitava ordem, as dezenas de milhões. A nona ordem, as centenas de milhões. E a 10ª ordem, a unidade de bilhão. O que vem na 11ª, professor? Vem as dezenas de bilhão. Aí na 12ª, vem as centenas de milhão. E assim vai em todas, cada vez mais aumentando as ordens. Né? Agora vamos considerar o seguinte número. Como é que você lê esse número aí? 97.025. E vamos localizá-lo no quadro de ordens. Escreva como se lê esse número. Então, montei um quadro de ordens, tem unidade aqui, né? Dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Por que eu não vou passar mais do que dezena de milhar nesse caso desse número? Porque ele está aqui, é o 97.000. Vamos colocar na ordem, então de trás para frente. De trás para frente eu coloco esse número na ordem, né, dos valor posicional. A unidade corresponde a 5 unidades. Então o número 5 são 5 unidades. As dezenas eu tenho 2, eu tenho 20 dezenas. É o 2 vezes 10, né? Centenas eu tenho alguma? Não. Então eu vou botar
0 centena. Unidade de milhar eu tenho quanto? Tenho 7. Corresponde a 7.000 unidades. E a dezena de milhar eu tenho então 9. Corresponde a 90.000 unidades. Se fosse decompor esse número, ficaria assim então. 90.000 mais 7.000 mais... Tem de centena? Não. Então, mais 20 dezenas mais 5. Essa é a decomposição desse número aí. Como é que se escreve por extenso? 97.025. Tá? Como é que se escreve por extenso? 97.025. Essa tela também toda para o seu caderno aí, tá bom? Próxima. Como é que a gente lê e escreve o número natural, então? No sistema decimal, que é o nosso sistema de base 10, os números são lidos ou escritos mais facilmente quando nós separamos ou os algarismos em grupos de 3. E a gente começa da direita, né, pela direita, isso porque a cada 3 ordens forma uma classe. Então você vai ver os números aqui, ó. 6283, 104, 640. 50000254. Como é que é esses números? Então, aqui eu tenho unidade, dezena, centena. Até aqui é a primeira classe. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Aqui é a classe, segunda classe, unidade dos milhares. Depois, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Aqui unidade dos milhões. E por fim, a unidade dos bilhões. Então aqui eu tenho 6 bilhões, 283 milhões, 104.640. Entendeu? Vamos ver aqui. Unidade, dezena, centena. Unidade do milhar, dezena do milhar, centena do milhar, unidade do milhão. Então eu tenho 5 milhões e 254. Essa tela toda no seu caderno. Cada grupo, então, de 3 algarismos constitui uma classe. Cada classe tem um nome, como podemos ver no quadro a seguir. Então, a classe das unidades simples se chama a primeira classe, ela tem as unidades simples, as dezenas de unidades simples e as centenas de unidades simples. A segunda classe se chama classe dos milhares, mais 3 números, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. A terceira classe se chama a classe dos milhões, unidade do milhão, dezena do milhão, centena do milhão. E a quarta classe, unidade dos bilhões, unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Professor, tem quinta classe? Tem, as classes são infinitas. Quem vai ser a quinta classe? As unidades dos trilhões. E assim vai por diante. Então note aqui aqueles números, quando eu li para vocês, ó, 6 bilhão, 283 milhões e 104.640. Quando eu li aquele número, ó, 5 milhões, ó, unidades do milhão, 5 milhões e 254. Como a gente se escreve, então, depois de decompor esse número? Né? É fácil botar no quadro de classes, porque fica mais fácil para mim escrever e não ficar em dúvida se o número é milhão, se o número é bilhão, né? E eu tiver essa dificuldade. Então a gente lê assim, os 6 bilhões, 283 milhões, 104.640, que é aquele número maior. Tá? Essa tela aí toda, para você tentar aí, quanto mais você escreve, mais você assimila esse conteúdo na sua caixinha aí, né, no seu cérebro. Próximo. Lendo e escrevendo um número natural ainda. Quando todas as ordens de uma classe são apresentadas, quando todas as ordens de uma classe são representadas por 0, não se lê essa classe. A gente lê ou escreve por extenso. Por exemplo,
5.254. Tá? Agora veja, tá? Que era aquele número anterior, né? Então vamos botar aqui, ó. Esses que estão com zero, a gente não lê essa classe. 5.254. Né? E não tem as unidades de milhar. Veja o número escrito por extenso. Então, geralmente, eu vou trazer também o número por extenso para você transformar em números. Aqui, 60.328. No quadro das ordens, podemos representar esses números usando os algarismos assim. Será que você consegue escrever esse número? Então, vamos botar aqui. A unidade. Então, vamos ler de trás para frente. Eu tenho 8 unidades. Né? 60.328. Eu tenho 20 dezenas. Ó. O 20 apareceu aqui nos dezenas. Centenas eu tenho? Tenho. É o 3 de 300. Unidade de milhar. Eu tenho 60.000. Não. Né? Se fosse 62, 61, não. Tem 60.000. Então é zero na unidade de milhar. E a dezena de milhar é o 6. Então esse número seria assim. 60.328. Certo? Temos então aí, ó, ele separadinho, né? 60.328. Ficou com alguma dúvida, pessoal? Né? Precisa de ajuda? Então, só fazer as atividades lá agora. Ficou com alguma dúvida, pessoal? Precisa de alguma ajuda? Entendeu como é que se trabalha o valor posicional? Tá? Faça as atividades número 3 agora, com calma, tranquilo. Transcreva toda ela para o caderno, a caneta, coloca a resposta do raciocínio embaixo. Tem algumas perguntas das atividades que vai ser resposta pessoal, você vai ter que fazer uma pesquisa para responder essas atividades. Tem atividades mais difíceis, que você vai ter que pensar um pouco mais, né? Mas tenho certeza que você consegue, tá bem? Um abraço, tchau, tchau.